Boa tarde, meu povo. Vamos nos organizar para darmos início, né, à live de hoje, dando continuidade aí à live de São João. Deixa eu ver, Jéssica. Oi, Maria, tudo bom? Como é que tá as coisas, Mary? Cadê Mandita? Estamos hoje dando continuidade aos santos juninos, né? Hoje vamos ver um pouco de São Pedro, São Paulo, tá? Conhecer um pouco da história desses dois santos, dois apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, vamos aprofundar. Tô esperando só a minha companheira Jéssica entrar. Oi, Jéssica! Mandita. Deixa eu olhar aqui, Jéssica. Oi. Boa tarde, meu povo lindo, meu coração. Estão me ouvindo? Agora há pouco nós fizemos aqui um breve teste. O áudio estava normal, né? Espero que continue. E aí, Jéssica, fale algo. Fala o que, homem? Tu já falaste que a gente vai falar nessa live, vai abordar São Paulo e São Pedro, que foram dois pilares do cristianismo. E a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre o porquê disso, no caso, né? Isso. Muito bem, povo. É o seguinte, vamos deixar, o povo já entrou aí. Ah, cadê? Não tô vendo Dona Fátima. Cadê Briana, hein? Sumiu? Arthur tá no Instagram de Maria. Oi? Arthur tá no Instagram de Maria. Oi, Arthur. Arthur aqui, Arthur. Grande homem. Bom, é o seguinte, povo. Vamos dar início com uma oração. Agora, nesse exato momento, 4 horas da tarde. Aê, tia Fátima entrou aí, povo lindo! Então, vamos dar início agora com a nossa oração. E como Jéssica já falou, né, eu já tinha falado logo lá no início, hoje dando continuidade aos santos, dos santos do período junino, vamos falar especificamente sobre Paulo e Pedro, né, esses dois grandes apóstolos. Eles se tornaram basicamente as duas colunas, porque foram os dois que basicamente chegaram a Roma, né? Os outros apóstolos tomaram outro destino, né? Seguiram outro. Boa tarde, Rômulo! Seguiram outros caminhos, né? Mas Pedro e Paulo, oficialmente, eles dois foram para Roma, onde lá pregaram o evangelho e sofreram o martírio, tá? Beleza? Renata Cecília Silva, tudo bom, Renata? Olha, a Ângel entrou agora. Então vamos Eu já ia falar dela. Oi? Eu já ia falar dela. Ela entrou no teste, não entrou agora? Foi, ela entrou no teste, mas não entrou agora. Foi. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Deus que nos ilumine neste momento, né? Que nós possamos fazer uma boa live, transmitir uma mensagem positiva para todos aqueles que estão acompanhando verdadeiramente. É um pouco do conhecimento a nível catequético também para as nossas crianças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa tarde, minha flor. Como você está? Tudo bem? Vamos dar continuidade. Boa tarde, Angel. Jéssica vai começar logo com o Paulo, tá? Eu vou ficar aqui só no suporte. Por Só favor. retaguarda, tá ligado? Fica aqui só na Por retaguarda. favor. E vai começar aí agora. Oi, tia Fátima, amém, amém. E ela vai começar aí agora trazendo para nós um pouco da vida de São Paulo, beleza, gente? Então curtam aí, daqui a pouco
eu entro novamente, mas aí eu já vou entrar com São Pedro. Tem algumas historinhas extras bíblicas de São Pedro interessantes, né? Vocês vão gostar, tá? Jéssica, meu anjo, palavra. Olá, muito obrigada. Qualquer coisa, viu? Você falou que vai me ajudar. Qualquer coisa, fale comigo. Finalize. Olha, tá errado. Muito obrigada. Vamos lá. Boa tarde. Como já falou, eu me chamo Jéssica e eu sou responsável pela turma da perseverança da catequese Nossa Senhora do Rosário, da Boa Vista. Só que hoje eu vim falar um pouco sobre, como a gente está falando, São Pedro e São Paulo, eu fiquei responsável por falar um pouco sobre São Paulo. São Paulo, como eu já falei no início, ele foi um dos pilares do cristianismo. Bastante perseguido, como eu vou falar durante aqui minha explicação. E agora eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a vida dele antes da sua conversão, antes dele se converter ao cristianismo. Paulo é de seu nome romano. Seu nome, na realidade, é Saulo, que é de origem judaica. De origem judaica. Paulo, ele nasceu em Tarso, por isso que muitos conhecem ele como Paulo de Tarso. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Paulo, ele era um cidadão romano. Como ele mesmo afirma no Atos dos Apóstolos, ele é um cidadão romano de nascença, ele realmente. E ele herdou essa cidadania dos seus pais. Paulo, ele era um judeu da dispersão da tribo de Benjamim. Mas também ele era um membro do partido dos fariseus. Por que ele era um membro do partido dos fariseus? Ele não tem muito relato da vida dele durante sua adolescência, mas o que se sabe é que ele mudou de Tarso, ele saiu de Tarso muito cedo e foi para Jerusalém, onde lá ele foi educado por Gamaliel, que ele era um fariseu. Ele era um fariseu. Por isso que ele se tornou um membro desse partido dos fariseus. Paulo, ele não era uma pessoa muito fã dos cristãos, não, muito pelo contrário. Ele a partir de um momento muito específico, que ele teve uma posição muito importante nessa perseguição aos cristãos, que foi a morte do primeiro mártir, que foi Estevão. Estevão foi morto por apedrejamento e suas vestes elas foram colocadas aos pés de Paulo. E a partir daquele momento, ele, como eu falei, ele teve um posicionamento muito importante nessa perseguição. Ele se tornou um líder da perseguição aos cristãos. Ele realmente queria acabar com o cristianismo e ele começou essa perseguição, no caso, por Jerusalém. Ele infernizava a vida deles. Ele, se fosse cristão, independente de homem, mulher, ele prendia, levava para prisão e tudo. Até que ele se cansou dali de Jerusalém e quis partir para outras cidades, no caso. E aí ele escreveu uma carta para o sumo sacerdote, solicitando sua ida para Damasco. Onde nessa carta ele solicitava que ele tivesse a autoridade, no caso, de pegar todos os judeus daquela cidade e levar para Jerusalém para ser preso. E ele foi aceito esse pedido, obviamente, ele foi aceito e ele partiu furiosamente para Damasco. Ele partiu furiosamente para Damasco. O engraçado, eu achei bem engraçado isso, que essa conversão dele aconteceu numa perseguição. Ele se converteu ao cristianismo indo a caminho de uma perseguição aos cristãos. Então, como eu vou ler agora para vocês, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler uma parte, falando sobre essa conversão dele. Fala o seguinte: durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então tomaram-no pela mão e fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu e nem bebeu. Isso é o que está... uma explicação que eu peguei do livro da catequese, no caso. E ele fala isso. Ele ficou 3 dias
sem enxergar nada. E entrou em Damasco, ele chegou em Damasco. Só que, tinha um discípulo de Jesus, no caso, um discípulo de Cristo, em Damasco, que se chamava Ananias. Ananias, ele teve uma visão, e nessa visão, Cristo falava com ele, pedia para que ele, em resumo, obviamente eu não vou falar isso, né? Mas em resumo, pedia para que ele fosse à casa de Judas, onde se encontrava um homem de Tarso, chamado Saulo. Que ele fosse lá e que ele colocasse as mãos na cabeça de Saulo, e ele seria, no caso, ele voltaria a enxergar. E Ananias, o próprio Ananias, discípulo de Cristo, ele questionou a Cristo, porque ele sabia do histórico de perseguição de Paulo aos cristãos, e ele falava, tipo, mas Senhor, eu sei o histórico desse homem, e que ele perseguia os que falavam em teu nome em Jerusalém. E ele veio para cá, para Damasco, exatamente para isso, para perseguir os cristãos. E Jesus fala, eu escolhi para pregar para os pagãos e para os reis, e também os israelitas. Nisso, Ananias vai e encontra a Saulo. E Saulo já sabia desse encontro, porque ele estava em oração, e ele também teve essa visão, onde um homem chamado Ananias iria ao seu encontro. E quando Ananias encontra Saulo, ele põe as mãos na cabeça de Saulo e ele fala, deixa eu achar aqui. Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que tu recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. E nisso, imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista. Saulo voltou a enxergar. E Ananias também foi o responsável pelo batismo de Paulo. E a partir desse batismo, Paulo começou a pregar o cristianismo, no caso, o evangelho. E o engraçado ele foi para a cidade de Damasco para destruir os cristãos, e ele começa suas pregações lá. Ele começa suas pregações lá em Damasco. Só que ele prega rapidamente em Damasco. Só que ele virou de perseguidor para perseguido. Ou seja, ele liderava as tropas para perseguir os cristãos e agora ele fazia parte dos cristãos. Ele pregou rapidamente em Damasco e depois ele foi passar um tempo na Arábia. Só que depois ele voltou para Damasco, onde sua pregação ele provocou muita oposição provocou muita oposição, e ele teve que sair de Damasco fugido para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Ananias. Ele se questionava, os cristãos, no caso, eles se questionaram, esse homem, do nada, se transformou em cristão. Ele estava perseguindo a gente há um tempo atrás, e agora ele voltou e se diz um cristão. E muitos ficaram receosos com essa mudança tão radical de Paulo, porque realmente foi uma mudança muito grande, na vida dele e também na história, no caso. E muitos deles ficaram se questionando o porquê de Paulo, essa mudança tão grande, não acreditavam. Porém, tinha um discípulo que era Barnabé. Barnabé, ele acompanhou essa mudança de Paulo. Ele estava lá na sua iniciação no cristianismo, ele estava lá acompanhando tudo que aconteceu com Paulo. E ele conseguiu convencer esses outros cristãos, esses outros discípulos, de que realmente Paulo havia mudado e introduziu Paulo à igreja. Ele foi responsável por introduzir Paulo na igreja. Só que, como eu falei, ele foi bastante perseguido. Chegando lá, passou um tempo, os judeus perseguindo, os judeus perseguindo, quiseram matar ele, o linchamento, e ele voltou fugido para Tarso, no caso, a sua cidade de origem. Onde lá, ele também não demorou muito tempo, porque aí começam suas missões, suas viagens missionárias, que foram 3 viagens missionárias de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo foi com Barnabé e Marcos, evangelista. Barnabé, ele solicitou que Paulo fosse auxiliar ele na conversão nas conversões de gentios, na conversão de gentios. Foi uma missão na Antioquia. É Antioquia que fala, né? Na Antioquia.
E ele foi lá e eles passaram um ano tentando converter nesse local, no caso de Antioquia. Só que do meio para o final dessa viagem, Marcos, o evangelista, ele retornou para Jerusalém. E isso foi um motivo para uma briga da segunda viagem, da segunda missão de Paulo, no caso da viagem missionária de Paulo, onde eles foram, era Barnabé e Paulo, eles brigaram, porque Barnabé queria que aceitava que Marcos fosse com eles nessa outra viagem, só que Paulo não aceitou. E nisso ocorreu uma separação, que foi bom, porque cada um pôde pregar em um lado. Cada um pôde espalhar mais o evangelho. Não ficaram só todos juntos e se espalharam. E nisso, nessa viagem, quem acompanhou Paulo foi Silas, que foi uma viagem um pouco maior do que a primeira, que abrangeu, assim, em resumo, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Coríntio. Essas 5 cidades. A sua terceira viagem missionária foi para Galácia, Frígia. No caso, ele visitou Galácia, Frígia, Ásia e Éfeso. Pronto. Efésios. Não sei falar. Éfésio. Não é Efésio, não. É Efésios. Como se fosse um Z. Efésios. É porque meu S é parecido com o Z. Enfim. Essas 3 viagens, elas duraram cerca de 10 anos. Em resumo, eles aconteceram em 4 províncias, que é a província que é a Macedônia, Ásia, Galácia e Acaia. Acaia. Como eu falei, citei essas 3 viagens, ele tinha uma estratégia muito boa. Eu em particular, achei uma estratégia muito boa. Porque uma dessas estratégias ele pregava em centros populares, no caso, ou seja, onde tinha uma maior quantidade de população, e ele sabia que quanto mais pessoas ali, a probabilidade, no caso, de alguém escutar os seus ensinamentos, acolher esse evangelho e repassar nos centros rurais era muito maior do que se ele pregasse para um número menor de pessoas, no caso. E um desses era esse. E o segundo era dentro das sinagogas. Ele acreditava que se ele pregasse dentro das sinagogas, os judeus poderiam escutar o que ele estava falando e aceitar esses ensinamentos, no caso, aceitar essa conversão. E em terceiro, uma coisa que ele fazia era sempre manter contato com os convertidos, no caso. Ele sempre tentava estar ali o mais presente possível. Quando ele não podia estar presente, ele escrevia suas epístolas e enviava para eles, para que eles pudessem, como orientação, para eles seguirem suas pregações, no caso. E isso deu certo, porque o evangelho ele se espalhou muito rapidamente. E no final, se espalhou muito, muito, muito rápido. E uma coisa que eu acredito que se não fosse essa perseverança dele, eu estou sendo perseguido, mas eu vou continuar aqui. Eu vou correr para outro lado, eu vou tentar em outro lugar, eu vou tentar em outro canto. Ele não focou em apenas um povo, um público-alvo. Ele realmente se espalhou e tentou atingir todas as pessoas que ele podia. Um exemplo, ele tentou pregar para os judeus, ele tentou pregar no caso ele passou a passar o evangelho para os pagãos e os reis, de uma flexibilidade de que ele sabia que a mentalidade dos pagãos naquela época era muito, muito, muito difícil. Eles só acreditavam naquilo e era aquilo, e ele absorvia, ele estava próximo daquelas pessoas, ele olhava, via o que ele poderia fazer para que que eles absorvessem daquela pregação, no caso, que eles absorvessem o máximo possível. E ele sempre observava isso. Ele sabia das diferenças sociais, das classes, das pessoas naquela época. Ele sabia que o que ele falasse para uma pessoa não poderia servir para outra. E ele usou essa inteligência muito boa. Ele foi muito flexível, no caso, para atingir de determinados públicos diferentes. Ele entrava em locais que eram extremamente perigosos para os cristãos para pregar. Ele foi atrás de pessoas que não conheciam o cristianismo, e para tentar ajudar, para tentar passar aqueles ensinamentos para aquelas pessoas. Então, ele
não focou naquilo, ele tentou pregar para todos. E nisso, como eu falei, ele foi bastante perseguido por essa perseverança. Ele está ali sempre querendo pregar o evangelho. Ele abraçou essa missão dele, com tudo, e ele foi, não, eu vou continuar aqui, pronto. E ele foi bastante perseguido, e isso ocorreram algumas prisões, no caso. Eu vou citar algumas prisões que ele teve, que a primeira foi, ele, na sua terceira missão, sua viagem missionária, ele resolveu que estava na hora dele visitar as pessoas que já tinha escutado a palavra de Cristo. Que ele estava na hora dele ir lá e visitar aquelas pessoas. E ele decidiu que ia para Jerusalém. Só que tinham muitos judeus querendo linchá-lo lá. Então, ele foi preso e levado para... Ele foi preso para exatamente evitar esse linchamento. Só que porque ao passar do tempo, ele ficou preso durante 2 anos pelo imperador Félix, da época. E depois, o seu sucessor veio, que foi Festo. Só que Festo deu a opção a ele de, assim, deixaram ele ser julgado pelos judeus. O que não era uma boa opção para ele. E ele sabia disso, que se ele fosse julgado pelos judeus, provavelmente ele seria a pior pena que tivesse na época. Ele estava fugindo dos judeus, ele ia ser julgado pelos judeus, não faz muito sentido. E nisso, ele apelou para sua cidadania romana. Porque, como você era cidadão romano naquela época, você tinha alguns benefícios. E um desses, ele apelou para o imperador da época, que era César, para ser julgado lá em Roma, no caso, de acordo com o julgamento romano. E ele foi para Roma, o barco que ele estava naufragou no meio do caminho. Porém, ele chegou em Roma e ficou preso durante 2 anos em prisão domiciliar, onde ele conseguia ainda pregar o evangelho. Nessa prisão domiciliar dele, ele conseguia pregar o evangelho. E nisso, foi solto após 2 anos, no caso, e teve outra prisão, que foi no caso, foi a última prisão dele, né? Que ele foi preso em Roma pelo imperador Nero, aproximadamente em 67 depois de Cristo, 68, 68 depois de Cristo. Ele foi preso por Nero e ele foi morto em uma prisão fora de Roma, onde ele foi decapitado. Porque a maioria dos cristãos naquela época, eles eram mortos desse modelo, no caso, desse método. E, enfim, aí se encerrou a vida de Paulo, no caso. Deixando sempre pra gente, o que eu pude absorver dele, no caso, é que ele sempre perseverou bastante na missão dele, no que ele realmente achava, não, é isso que foi me passado, é isso que eu vou fazer. Que ele não ficou focado em apenas um público, ele realmente pregou para todos, os que queriam escutá-lo, ele estava ali, ele pregava para eles, e que é isso. Acho que tiveram outros ensinamentos, mas tá bom, senão eu vou ficar aqui falando eternamente. E agora vocês vão ficar estudando um pouquinho de São Pedro, né, com Jair, no caso. Muito bem! Ela verdadeira fez um resumo da biografia paulina, viu? O trabalho. Paulina, né? Muito obrigada. Eu pensei que tu ia falar, porque assim, na segunda viagem dele a Corinto, né? Porque ele vai pregar em Corinto, aconteceu uma situação, uma situação extra-bíblica, né? No comentário recolhido ainda lá no século I, em que quando ele chegou em Corinto, né, que começou a pregar, que começou a fazer, coisa e tal, o povo se encantou com ele, aí terminou confundindo ele com um deus grego. Ah? E aí ele disse que não era aquele deus grego não, e o povo ficou aquela confusão, ninguém entendeu nada, final das contas, botaram ele para fora da cidade a pontapé. Ele Barnabé. Cara, essa daí realmente, essa parte eu não vi. Eu vi documentários fora da Bíblia que a gente estuda quando faz teologia, a gente fica olhando. Inclusive, até um filme um pouco mais antigo de Paulo mostra esse fato, né, que acontece em Atenas. Foi em Atenas, porque Atenas naquela época era o berço dos deuses, né? O povo adorava os deuses lá e tudo vai. Bom, meu povo, agora vamos para São Pedro. Eita, que o bambu vai comendo sem. Vejam bem. Pedro. O nome dele não era Pedro, tá? Oficialmente o nome dele é Simão, tá?
Simão, ele é galileu, de origem, tá? De Betsaida. Por sinal, tem até um documentário muito bonito, depois vocês puderem assistir lá no YouTube, tem falando sobre a cidade de Betsaida, ainda hoje está lá, cidade muito bonita, por sinal. Então, ele era de Betsaida, Betsaida fica na Galileia, tá? E ele era pescador, né? Ele vivia aos margens do lago de Genezaré, tá? Então, Simão, oficialmente, ele era um pescador, né? Tinha um barco, ele era um pescador daquela região, era a sua sobrevivência naquela época, né? E aí, um belo dia, Jesus passeando por ali, perdão, Jesus não. O irmão dele, André, que também era pescador, mas André era discípulo de João Batista, e João Batista envia André e outros discípulos atrás de Jesus. E esses discípulos, eles vão atrás de Jesus, né? Vão ouvir a pregação de Jesus e vão se encantar. Aí André volta e vai dizer, Simão, encontramos o Messias. Olha, Simão, ele era um cara grosso, tá ligado? Sabe o que é grosso? Tipo assim, a menina pediu uma rosa, ele dava um pedaço de madeira, entendeu? Então, Simão era um cara bem grosso, rude, né? E ele até um certo ponto, pelo que alguns documentos, ele foi até um pouco rude com o irmão, ele disse, não tenho tempo para Messias, não, se vire você com ele que eu tenho que trabalhar. Tem até um filme, Jesus de Nazaré, que relata essa discussão dele com André, né? E André, coitado, ainda insiste, mas Simão, vem, escuta ele falar, dá pelo menos uma chance para ele, né? E aí ele fica olhando assim para cá. Tem uma parte assim, né, que diz assim, parece que Simão diz que só vai acreditar se Jesus, né, no caso, ele tivesse peixe na mesa, porque ele tinha que pescar para a sobrevivência da família, né? E aí, naquele momento, Jesus vinha se aproximando com os outros apóstolos que já estavam seguindo, né? E ele observou Simão com aquela agonia toda, arengando com André, né? Então, ele olhou bem dentro dos olhos de Simão, né? E, realmente, Jesus aceitou naquele momento ali aquela proposta de Pedro, né? E entrou no barco com ele e foi pescar novamente. E aí disse a ele, sacode a rede desse lado aqui. E quando ele sacudiu a rede, puxaram a rede estava abarrotada de peixe, né? E aí ele se sacudiu nos pés de Jesus ali, pedindo perdão, que ele era um homem grosso, ignorante, né? E aí Jesus vai dizer, me segue que eu vou te fazer pescador de homens. Então foi um momento assim muito bonito, grosso, né? Grosso o modo dele, mas muito bonito de Simão e de Jesus. E aí ele começou a seguir Jesus na sua caminhada, tá? Sempre muito próximo de Jesus, atento a tudo que Jesus fazia, né? E aí, quando nós vamos chegar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Jesus, antes disso, tem enviado os discípulos para eles pegarem. Quando os discípulos voltam, então Jesus pergunta, então, o que é que estão dizendo os homens de mim? E aí vamos dizer, então dizendo que sou João Batista, outros dizem que sou Elias, outros dizem que sou algum profeta, e por aí vai, né? Então Jesus perguntou aos discípulos, e vocês? O que dizem ser? O que dizem que eu sou? Então, Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou isto, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus.
Então, vemos aqui, oficialmente, o momento em que Jesus muda o nome dele, de Simão, para Pedro. Mas esta palavra Pedro, na língua portuguesa, no hebraico original, é Kepa, ou em algumas traduções, Cefas, né? Então, essa palavra Cefas, ou no original hebraico Kepa, corresponde a pedra, tá? Então, Pedro, pedra, tá? Então, quando Jesus muda o nome dele, naquele momento, diante daquela afirmação que Pedro havia falado, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, então, naquele momento ali, Jesus instituiu a sua igreja. A igreja cristã nasce nas palavras de São Pedro. Naquele momento ali, nas palavras de São Pedro, nasceu a cristandade, a igreja de Cristo. Né? Tanto é que a imagem de Pedro lá em Roma, eu acho que Fátima já viu, algumas pessoas já viram, e não, a imagem dele lá está em Roma. Pedro, ele segura duas chaves. Tá? Ele tem um cajado e duas chaves, justamente representando a autoridade de Pedro sobre a sua afirmação sobre o próprio Cristo. Então, esta afirmação de Pedro é a base que sustenta a igreja até os dias de hoje. Esta igreja cristã que vai tomar forma, né, que vai crescer, que vai crescer com toda a sua dogmática e vai se tornar a igreja católica que está até os dias de hoje aqui na face da terra. Então, Pedro, ele basicamente, costumo sempre dizer o seguinte, né? Tu não coloca muito Pedro, não. As palavras de Pedro é a base que sustenta a igreja católica até hoje. A igreja católica é o que é até os dias de hoje por causa destas palavras de Pedro. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Se a gente não acreditar nisto que Pedro professou, meu amigo, então nossa fé é vã. Me desculpe aí, mas nossa fé vai pro beleléu. Se nós não... Por isso que eu até uma vez conversava isso com um padre, ele dizia, não é tanto a pessoa assim de São Pedro, porque ele foi um homem, ele teve muitas falhas. Daqui a pouco eu vou até falar uma. Entendeu? Mas a palavra dele é a base da Igreja Católica até os dias atuais. E não tem como a gente mudar. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. É a fé fundamental da nossa igreja. Então, Pedro, ele lega à igreja esta base fundamental. As suas palavras fez com que Jesus, naquele momento, lançasse. Sobre estas tuas palavras, eu vou erguer a minha igreja. E a porta do inferno não vai prevalecer sobre ela. E nisso nós somos fiéis até os dias de hoje. Então, a nossa fidelidade está nas palavras de São Pedro, certo? Mas Pedro foi um camarada muito atrapalhado da vida. Né? Ele foi muito atrapalhado. Né? Depois dessa profissão linda, né, que ele faz, Jesus fica, né? Aí lá na frente, Jesus vai dizer, é necessário que o Filho do Homem sofra, pereça, vá a Jerusalém e, cadê? Sofresse muito por parte dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas. Pedro toma a palavra. Chamando Jesus à parte, começou a repreender. Lá vai Pedro repreender Jesus. Dizendo, Deus não o permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse, afasta-te de mim, Satanás. É uma situação cômica, se a gente parar até para pensar. É no mesmo se você pegar sua Bíblia em casa, capítulo 16, tá? Capítulo 16. Aí você começa ali no versículo 13 e você vai até o versículo 23. Aí você vai ver. No primeiro momento, ele dá a base para Cristo, ele institui ali a igreja, e daqui a pouco lá vem Pedro sendo chamado de Satanás. Mas por quê? Porque o que acontece? Pedro, assim como todos nós, gente, estava ligado a uma mentalidade humana. Então, para uma mentalidade humana, jamais
Um homem pode passar, Jesus fazendo os milagres que ele vinha fazendo, o bem que ele estava pregando. Como é que esse homem vai ser crucificado, vai ser morto? Não, Senhor, Deus te livre disso. Né? Mas é justamente esta falta, eu até falava na live, se eu não estiver errado, quando eu falava sobre o Espírito Santo. Esta falta que tinha ainda do Espírito Santo, do entendimento da palavra de Deus, da missão de Jesus, que nós só vamos ter realmente lá em Pentecostes, e isso também vai acontecer com Pedro. Por quê? Porque existia, assim, aquela mentalidade humana. E os judeus acreditavam muito que o Messias vinha para governar. Então, os discípulos, na concepção deles, em alguns momentos eu via o comentário de um grande teólogo, eu até já disse, eu gosto muito dele, né? Hans Kung, um holandês, ele até diz assim, há que se entender que talvez os discípulos pensassem, em algum momento aqui o Cristo ele vai começar a governar. Então, como homens judeus, tá, esperavam a promessa que havia sido feita, que estava ali acontecendo, com essa mentalidade. Só que Jesus vai trabalhando, né, levando eles, vão passar com Jesus pelo Calvário, tá? Para realmente lá em Pentecostes eles compreenderem, assimilarem e entenderem verdadeiramente o que é o Messias. O Messias não é um homem que vem governar, não. O Messias é aquele que veio restaurar o elo entre o homem e Deus. Porque o homem não estava mais na presença de Deus. E Jesus vem para trazer o homem novamente para a presença de Deus, restaurar sua dignidade, sua moral, sua humanidade, que hoje, né, parece que o povo esqueceu o que é humanidade. A gente está vendo um mundo meio de animal, né? Primeiro meu. O Pai Nosso está todo atravessado hoje. Isso para todo lado, inclusive até dentro da igreja, viu? Até dentro da igreja. Até dentro da igreja o negócio está assim. É complicado. Então, meu povo, Pedro foi este grande homem que começou assim, muito fervoroso, né, muito impetuoso, que deu prova de uma fé, de enxergar, mas ao mesmo tempo estava preso à condição humana. Tá? Ao mesmo tempo estava ali, um pouquinho preso à condição humana. Como todos nós estamos. Então, precisamos dessa ação, por isso que é a importância do Espírito Santo, no momento de tentação que nós passamos, nos momentos de aflições, em que o desespero parece tomar conta, então o Espírito Santo vem para nos acalmar, para mostrar, estou aqui, olhe para o Cristo, este é o seu caminho. E este caminho foi forjado por Pedro, o primeiro, ele é o primeiro ali naquele momento, e depois todos os apóstolos, inclusive o apóstolo São Paulo, se torna o apóstolo das nações. Beleza, gente? Então, Pedro é este grande homem que vai trabalhar, né, por boa parte. Então, nós temos aqui a profissão de Pedro. Agora, vamos para algumas questões. Eu falo um pouco da questão humana, né, mas se coloca algumas situações, por exemplo... Pedro, ele foi um homem casado, né? Lá em Mateus, Senhor, em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14, diz: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele, que estava de cama e com febre. Logo tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Então, eu já observava isso em alguns momentos. Então, existe esse questionamento. De fato, Pedro, ele era um homem casado, pai de uma filha, né? E, eu ouvi uma vez um teólogo, eu esqueci o nome desse teólogo agora, ele até dizia, Pedro, ele reuniu nele algumas características muito importantes. Por exemplo, ele é o primeiro a professar o Cristo como o Messias, né, a enxergar Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Pedro, ele traz para nós este exemplo de família, um pai, esposo. Então, esse exemplo também de família parte de São Pedro, como homem casado íntegro,
né? Veja que no momento em que Jesus estava passando por ali, saía da sinagoga e se dirige até a casa de Pedro, com certeza estava ali a sua esposa, a sua filha, a sua sogra, como o evangelho diz que ela estava adoentada, né? E que Jesus curou ela, para ela servir todos que estavam ali. Então, Pedro, ele é esse grande exemplo, tá? Para todos nós, no sentido de família, tá? Um pai, um esposo, tá? Uma pessoa que cuidava da sua família, e dentro da sua carreira cristã, como discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o primeiro a reconhecer Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus, né? O ungido, tá? Pedro, ele ficou um bom tempo em Jerusalém, tá? Boa parte da sua estada em Jerusalém. Fora da Bíblia, nós temos alguns documentos e alguns relatos, por exemplo, de que depois da conversão de Paulo, né, eles ficaram muito presos ali por conta da perseguição de Paulo. Então, depois dessa conversão de Paulo, eles vão começar a pregar o evangelho, vão sair dali de Jerusalém, mas Pedro ainda permanece ali em Jerusalém, tá? E o que é que acontece? Existe uma viagem de Pedro, agora eu só não me recordo, mas eu acredito que esta viagem de Pedro está relatada no Atos dos Apóstolos, só não me lembro agora o capítulo, gente, eu confesso que isso daí me passou. Mas existe sim uma viagem de Pedro que foi documentada, que ele vai para Babilônia. Ele passa pouco tempo, né, mas ele se dirige à Babilônia para pregar o evangelho. A Babilônia, naquela época, né, hoje em dia nós conhecemos como o atual Iraque, é o país do Iraque. Na antiguidade era a Babilônia. Tá? Então, Pedro pregou o evangelho de Cristo também lá naquela região. Nós não podemos saber ao certo se ele instituiu alguma igreja, se ele instituiu algum apostolado lá. Isso daí nós não sabemos. Sabemos que ele esteve lá. E depois ele volta novamente para Jerusalém, né, permanece ali no Mar da Galileia. E aí ele vai acompanhando meio que distante, né, as viagens de Paulo. Ele vai tendo notícias, né, porque Pedro, ele é um dos que vai ter muito contato com São Lucas, tá? Então ele vai estar sempre consciente das viagens de Paulo e pregando o evangelho. Também, meu povo, vai partir de Paulo, o primeiro milagre dos apóstolos é Paulo, né? Lá em Atos dos Apóstolos, daqui eu até marquei. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36, né? Pedro ressuscita uma mulher em Jope. Uma jovem, né, em Jope, ela estava muito doente, né? E Pedro ressuscita esta jovem. Tem até um filme recentemente agora, eu não me lembro, mas que relata essa passagem aqui de Atos dos Apóstolos, né? Essa menina, ela era uma cristã, parece que ela estava prometida em casamento com algum soldado da época, parece, né? E ela adoeceu e, consequentemente, ela veio a falecer. E aí, naquela região ali onde ela faleceu, em Jope, Pedro estava ali naquele momento pregando o evangelho e disseram, olha, o apóstolo de Cristo está aqui, e vão atrás dele, né? E aí, naquele momento, Pedro, atendendo a situação, ao pedido das pessoas, ele vai até onde a menina estava e ressuscita a menina. Então, Pedro, veja bem, Pedro, ele está sendo marcado. Nós observamos na pessoa de Pedro que ele está passando, veja bem, ele é o primeiro a reconhecer o Cristo, o Filho de Deus, né? Ele passou por uma situação um pouquinho atrapalhada, porque o lado humano prevaleceu, né? Ele é o primeiro, quando recebe lá em Pentecostes o Espírito Santo, ele é aquele que toma a palavra, né? A gente vê isso lá, eu até falava na live também de Pentecostes, a gente vê que Pedro toma a palavra naquele momento ali, como realmente assumindo a sua posição de líder, tá? Então a gente vê que Pedro, em todos os momentos, acompanhando a vida pública de Jesus,
e até mesmo após a vida pública de Jesus, principalmente, né, principalmente após a vida pública de Jesus, ele toma esta posição de líder da igreja. Quando Paulo vai se atrapalhar todinho lá com os judeus e os gregos lá, que os judeus vão querer que os gregos façam circuncisão, coitado, uns camaradas com 30, 40 anos fazendo circuncisão, era para matar o camarada, entendeu? E aí, quando Paulo vem para Jerusalém, chama Pedro, vai conversar com Pedro, com João, inclusive também com Tiago, e vai dizer, olha, eles estão abraçando o evangelho. Então, e lá também nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Pedro vai à casa do centurião. Mas Pedro também, ele estava, assim, a gente pode dizer, com um pouco de receio, atrapalhado das pernas. Por quê? Deixa eu me ver, tá aqui, eu acho que é o capítulo 7 ou 8, quando Pedro vai à casa do centurião, mas antes de Pedro ir lá, o que é que acontece? Pedro, ele vai ter um sonho, né? Deixa eu ver aqui, meu povo. Isso mesmo, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro vai à casa do centurião. Mas antes de ir à casa do centurião, Pedro, ele vai ter um sonho, em que neste sonho vão ser apresentadas algumas situações para ele. Este sonho relata que vai ter alguns animais ali que para o judeu eram animais impuros, né? É uma referência ao paganismo. Então, naquele momento, Pedro ficou um pouco assim. E ele disse que o lençol subia e vinha do céu por 3 vezes. Aí você vai dar uma lida lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, você vai ver toda a história. E aí, né? Deus, naquele momento, vai dizer a ele, não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Então, Pedro, ao despertar do sonho, ele vai ficar assim confuso. E aí, na sua meditação, ele vai entender que o povo pagão, considerado pagão, o povo gentio, que era desprezado pelos judeus, também era o povo que estava sendo acolhido por Deus. Então, mesmo Paulo depois se tornando o discípulo, o apóstolo das nações, mas o primeiro também que prega aos pagãos, o primeiro, inclusive, que vai trazer o Espírito Santo na casa desse centurião chamado Cornélio, todos vão ficar repletos do Espírito Santo ali. Por quê? Porque Pedro vai à casa dele, e lá Pedro não só prega o evangelho, como Pedro vai batizar toda a casa de Cornélio. E naquele momento eles vão ficar cheios do Espírito Santo. Tá? Então Pedro também, neste sentido, a gente pode dizer que ele foi primeiro do que Paulo. Ele foi ao encontro, sim, dos pagãos, naquele primeiro momento ali. Depois, tanto é que capítulo 10, né, capítulo 9 é a conversão de Paulo, no capítulo 10 tem a situação lá do centurião. E depois é que Paulo vai conversar. Também, Pedro é o primeiro a realizar o milagre, como eu falei, tem essa menina Job, mas teve também o aleijado, lá na sinagoga. Assim, logo em seguida ao Pentecostes, né, a gente pode dizer que bem no Pentecostes, quando Pedro vai entrando na sinagoga para orar, então o aleijado pede uma esmola. Então Pedro vai dizer, nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E o aleijado começou naquele momento a andar, a se levantar, entendeu? Então, a gente vê a pessoa de Pedro marcada por inúmeras situações como o primeiro. Ele é o primeiro sempre a dar esse passo na frente, tá? E ele vai acompanhar de perto essa questão. Quando Paulo vem todo atrapalhado com ele, ele vai dizer, não, de fato, a gente não pode impor a eles uma circuncisão. Eles já abraçaram o evangelho, eles já acreditam em Jesus Cristo, então, que eles sejam batizados. E aí, quando Paulo vai ter as cartas, né, as autorizações, podemos dizer assim, né, aqueles documentos que vai levar para consolidar todas aquelas comunidades, né? E o que é que acontece? Pedro, logo em seguida,
da sua volta, quando eu falei do time da Babilônia, quando ele volta, então ele começa a seguir para Roma, tá? Então ele vai agora para Roma. Então ele vai passando pelas comunidades, tá? Que Paulo passou, né? Ele vai, uma vez eu até vi um comentário, ele vai afirmando, ou melhor, reafirmando toda a autoridade de Paulo, passando pelas comunidades, dando testemunho, mostrando que todo o evangelho de Paulo é realmente o evangelho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e Paulo segue justamente para Roma, tá? Ele vai para Roma. Nesse período, já é Nero que está no poder, tá? Então, nós temos aqui essa realidade. Existem algumas situações que eu vou falar aqui rapidamente, porque assim, são situações que requerem um certo estudo, tá? Minúcias. Porque o que acontece? É provável que quando Pedro chegou em Roma, Paulo já tivesse sofrido um martírio. Então, aí a gente coloca o martírio de São Paulo mais ou menos em 67, tá? Porque aí, mais ou menos com a diferença de um ano depois, nós vamos ter o martírio de Pedro, tá? Já existem pessoas, já existem teólogos que acreditam que os dois apóstolos estavam juntos em Roma. Também tem algumas bases documentais que atestam essa realidade. O fato é que Pedro também foi para Roma, tá? Ele segue para Roma, e lá também ele vai pregar o evangelho, né? Ele vai confirmar aquela comunidade dos romanos no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro, como judeu, ele não era cidadão romano, ele vai ser morto crucificado, tá? Então, todo povo pagão, bárbaro, que não fosse cidadão romano, quem fosse cidadão romano era morrido decapitado, perdia a cabeça, né? Então, mas quem não fosse cidadão romano era morto através de cruz. E Pedro diz, então na hora da crucificação, Pedro diz que não era digno de morrer como seu Senhor. Então ele vai ser crucificado de cabeça para baixo na colina Vaticano. A grande mensagem, gente, que a gente enxerga aqui, nesse momento, é justamente essa, de que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não traz diferença. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos, né, chamados ao evangelho e a vivenciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a grande realidade, tanto de Paulo como de Pedro, de que não há distinção, certo? Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos chamados a vivenciar o evangelho, tá? Em uma outra situação eu até explico, né? Quando a pessoa perguntar, mas por que primeiro os judeus, depois os gregos? Isso daqui é apenas uma conotação histórica de hereditariedade. A gente fazendo uma comparação rápida no sentido de que, pronto, os judeus, eles são o primogênito de Deus. Por que o primogênito? Porque foi o povo que Deus escolheu, é o povo que Deus plantou, e esse povo tinha e tem a responsabilidade também de pregar o evangelho. Tá? Então, neste sentido de primogenitura, ele estaria assim, somente à nossa frente por esse direito. Mas na questão da vivência do evangelho, inclusive, quando quem lê lá as cartas aos Romanos, Paulo deixa bem claro, na questão de erro, de pecado, de sofrimento, está todo mundo no mesmo nível ali, tá, gente? Então, a grande mensagem de Paulo é essa. Todos nós somos chamados, com certeza, Tia Fátima, todos nós somos chamados à santidade, a vivenciar verdadeiramente o evangelho. Então, essa é a grande mensagem que Paulo e Pedro deixam no dia de hoje para todos nós, né? Estamos aí, gente, basicamente a partir de hoje, voltando aí às celebrações. É algo muito importante, todos nós precisamos, né? Eu particularmente sentindo muita falta. Quem é que não está sentindo falta, né? Da presença, missa presencial. Mas mesmo assim, a gente deve, como disse Dom Fernando, tomar cuidado. Tá vendo, por exemplo, aqui na minha paróquia, se aumentou os horários de missas para que não houvesse tanta aglomeração, né? Para que as pessoas possam ir à missa. Então, da mesma forma, quem está no centro, acredito que uma variedade aí de missas, de horário. Então, procure aí se adequar, você que puder ir à igreja.
Para quem ainda não pode, para quem ainda está naquela situação de risco, né? Então fica um pouquinho em casa, segura mais um pouco, tenha calma, tá? Tem as missas que estão sendo transmitidas, tá ok, gente? Então, viver essa solenidade é muito bonita, é muito importante para quem puder e está na solenidade e para quem vai acompanhar também em casa aí a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Então, essa é a grande mensagem que os dois apóstolos deixaram para nós. Somos chamados à santidade, somos chamados a vivenciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Sofremos, somos pessoas humanas, temos nossos erros, assim como Pedro tinha, assim como Paulo teve, mas a partir do momento em que abraçamos, que nos convertemos, então temos que dar esse testemunho. Viva a São Pedro e São Paulo, essas duas colunas da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, que nós verdadeiramente possamos e devemos continuar professando a nossa fé verdadeiramente, certo, gente? Falhas vai ter, viu? Porque até entre os 12 discípulos tinha um capetinha lá que traiu nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não se atrapalhe, porque Padre A, B, ou C, ou D, não importa. Se concentre naquele que está ali no altar, no sacrário, porque aquele que está ali nos chama todos os dias à santidade, nos convida constantemente a vivenciar a sua palavra. Esse é o nosso foco como verdadeiros católicos cristãos. E temos um Papa, numa linhagem, podemos dizer, João Paulo II, né, um grande Papa, e agora o Papa Francisco aí, dando grande exemplo de vivência e de fé. Beleza, meu povo? Tia Jéssica, algumas considerações aí finais? Não, eu só queria adicionar uma coisinha que eu esqueci de falar sobre Paulo, que Paulo, ele não perseguia Não, calma. Ele perseguia os cristãos porque ele acreditava que Jesus era o impostor e que acreditava que Jesus era o impostor e que fazendo isso ele estava agradando a Deus. Então, ele fazia aquilo porque ele acreditava que estava agradando a Deus. Até que foi mostrado a ele que não era desse momento. Ele abraçou essa causa. Então, ele soube ouvir o que ele quis dizer para ele, no caso. Foi só o que eu esqueci mesmo de dizer. Só uma curiosidade rapidinha, né? A filha de Pedro, ela não consta nos documentos, na Bíblia, na Sagrada Escritura e nada. Porém, existe um documento do 3º século. Existe até hoje esse documento em Roma, eu descobri através de um padre, que o nome dela é Petrolina. Eu falei, o nome da cidade daqui, ó, Petrolina. E que esta menina vai com Pedro para Roma. E ela fica na casa de alguns cristãos, né? Enquanto o apóstolo pregava, Petrolina, ela vive com esses cristãos lá, né? Ela também deu um grande testemunho, entendeu? De fé, e viveu integramente para o evangelho, assim como o pai dela. Né? É claro que isso daqui a gente não pode dizer assim, é um fato, não, isso aqui é um documento do 3º século, eles estão lá mais próximos, então tem uma certa credibilidade, não é uma coisa que é certeza. Mas a filha de Pedro viveu o evangelho, ela foi com o pai para Roma, e deu também seu testemunho em Roma, ela viveu uma vida em oração até o dia da sua morte lá. E ela morreu também muito jovem, não morreu tão velha. Parece que provavelmente 15 anos após a morte de Pedro, ela também veio a falecer em Roma. É um documento que eu tive acesso e achei interessante, né, falar um pouquinho dela, porque se tem essas curiosidades, né? Então, ela foi com ele para Roma e teve também a sua vida lá, ao lado do pai, pregando o evangelho, ele sofrer, martirizado, e também deu prova do seu testemunho em Cristo Jesus também. Beleza, gente? Alguma pergunta? Tem não, né? O povo hoje ficou todo mundo feliz, todo mundo gostou. Tá vendo que a Jéssica... Graças a Deus, né? Graças a Deus, esqueci não. Pois bem, meu povo... Não, acho que é isso. Oi? Não, acho que é isso. A mensagem foi passada, eu acho que agradou. Muito obrigado mais uma vez. Viva assim a São Pedro de São Paulo, que eles possam continuar rogando por nós, né? Eles que foram muito próximos de nosso Senhor Jesus Cristo, tiveram esse momento íntimo, tá? Já apareceu aqui o vídeo dizendo, vai acabar em 30 segundos. Beleza, povo? Valeu! Muito obrigado. Santo tchau, anjo do tchau. Senhor,
Deus guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Até a próxima. Depois teremos mais lives. Tchau. Tchau, tchau.